hoje o Diário Oficial, o Jornal Oficial do Município, publicou algumas diretrizes. O Conselho Municipal de Educação aprovou e a Secretaria Municipal de Educação, então, publicou hoje o calendário oficial do ano letivo 2021, que começa em 8 de fevereiro. É isso, Adriana. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia aos ouvintes da Educadora. Hoje foi publicado, no Jornal Oficial, o parecer do Conselho Municipal de Educação. No final do ano, no final de 2020, a Secretaria de Educação encaminhou ao Conselho esta resolução, na época era uma minuta ainda, para que o Conselho Municipal fizesse análise e se manifestasse, Então, esse parecer que foi publicado é um parecer aprovando a resolução do calendário, e essa publicação do calendário, ela disciplina como será a organização, dos dias letivos ao longo de 2021, considerando que nós temos a legislação federal, a LDB, que define o mínimo de horas que precisam ser cumpridas. Então, essa resolução, ela discorre como esses dias letivos serão cumpridos, considerando aí as reuniões pedagógicas, encontros formativos também que ocorrerão ao longo do ano. Sobre essa questão que você falou do retorno, dia 8 está previsto o início do ano letivo da rede municipal. Sim. Pelo calendário. Tá, e vai ser um ano bastante diferente, professora? Porque além do planejamento de aula em si, daquilo que vai ser passado aos alunos em sala de aula, há todo um planejamento com relação à questão da Covid-19, Com certeza, Carlos. O ano passado, em novembro, a Secretaria publicou já uma instrução normativa sobre o protocolo sanitário, porque além da questão pedagógica, nós estamos vivendo uma situação que esse cuidado, esse protocolo sanitário, ele precisa ser garantido para que não haja risco nem às crianças, nem aos funcionários que atuarão aí nesse processo, Então, o ano passado foi um ano muito diferente, Nós, da educação, é uma situação que nós nunca pensávamos em como ensinar de maneira distante, com o distanciamento, envolvendo crianças pequenas. Esse ano, essa possibilidade do retorno presencial, e aqui eu quero destacar já de início, que esse desenho de como será o retorno é um desenho que está sendo construído ainda, ele não está fechado e ele está sendo construído por um comitê formado aí por técnicos da Secretaria e, é claro, com todo o parecer e análise dos técnicos da Secretaria de Saúde, Que nós seguimos nesse movimento junto com as equipes aí da Secretaria de Saúde. Agora, professora Adriana Diber, diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, conversando ao vivo com a gente no Educadora de Manhã. Professora, me fala uma coisa, as aulas serão presenciais, mas elas terão algum tipo de diferenciação? Vai ter algum tipo de separação dessas crianças? E aí eu faço uma outra pergunta. A rede municipal de ensino, normalmente são crianças pequenas que gostam de interagir entre elas, brincar, abraçar, tocar. Como é que vai ser esse protocolo e como é que a Secretaria está se planejando para evitar que as crianças tenham esse contato mais próximo, que é característico dessa idade? E como é que vai funcionar essa questão presencial? Vai ser presencial de segunda a sexta-feira para todo mundo? Vai ter questão de número reduzido de alunos na escola? Como é que isso vai funcionar, professora? Excelente pergunta, Carlos. Olha, no mês de fevereiro, nós vamos realizar uma avaliação diagnóstica. E aí, para o mês de fevereiro,
os estudantes, eles vão ser divididos em grupos. Então, nós não vamos ter todos os estudantes no mesmo dia, né? Então, por semana, esses estudantes serão divididos em grupos, né, em grupos menores, justamente para garantir todo o afastamento. E nesse contexto de avaliação, vai ser importante também esses grupos reduzidos, porque nós teremos condições de fazer um diagnóstico pontual do nível de aprendizagem de cada estudante. Você destacou a questão da faixa etária, são crianças pequenas, e a questão afetiva, né, cidade, ela é muito presente, né? O professor, os alunos chegam, querem abraçar, e entre eles também. Então tem um movimento de orientação, tanto é que na resolução do calendário está previsto já 3 dias, dias 3, 4 e 5 de fevereiro, que as equipes das unidades escolares passarão por formação justamente nas questões sanitárias, de como se proceder nesse movimento e de como tratar as crianças, né? Porque aí é um processo de orientação. É claro que elas já tiveram a vivência de 2020 em relação à situação da pandemia. E retornar à escola também vai ser um outro espaço que ela ainda não aprendeu a se portar nesse contexto. Então, as crianças serão também formadas para justamente conviver nesse espaço sem colocar em risco, né, a saúde delas e nem das equipes que atuam nas unidades escolares. Então, algo que eu quero deixar pontuado é que para a rede municipal, mês de fevereiro, o retorno será em forma de rodízio por grupo. Então, não são todos os estudantes que estarão todos os dias. Sim. A partir de março, que é o que eu destaquei, há um comitê discutindo e analisando o desenho. Então, após a avaliação, que grupos de estudantes terão que ter uma frequência maior à escola de maneira presencial. É claro que a gente vai olhar para os critérios em relação àqueles estudantes que apresentam defasagens, grandes defasagens de ensino, né? São esses grupos que vão ser objeto de um olhar mais atento e para que a gente faça ações diferenciadas, né? Então, para esse início, fevereiro, retornamos, mas em forma de rodízio gradual, garantindo todo o distanciamento. E é claro, eu estou falando isso agora, mas a gente vai analisando, é um processo par e passo. A gente tem que analisar a cada semana o contexto e o que as legislações, o que o decreto estadual e o decreto municipal vai discorrer sobre esse assunto. Porque pode ser, a gente não sabe, que talvez em fevereiro aí a gente tenha uma outra situação e esse planejamento precisa ser adaptado. Agora, a professora Adriana Diber, diretora pedagógica da Secretaria Municipal da Educação. No ano passado, a Prefeitura fez uma pesquisa com os pais, querendo saber a opinião dos pais com relação à volta às aulas, e ficou determinado, então, que as aulas só voltariam de forma presencial em 2021, que é o que está acontecendo agora, na minha opinião pessoal, de forma acertada pelo prefeito Mário Botion e pela toda a equipe da Secretaria Municipal da Educação. Os pais foram consultados lá e foi feito esse levantamento. Agora, os pais foram consultados também, houve um contato com os pais, porque tem muito pai que não vai ter segurança de levar o filho para a escola. E esse pai que não levar o filho para a escola, o que vai acontecer com essa criança, professora? Então, essas ações, Carlos, sobre essa pesquisa, nós estamos aí também fazendo um levantamento para que uma nova pesquisa seja realizada agora, antes do início do período letivo, ainda nesse mês de janeiro, mais tardar aí no início de fevereiro. E sobre os pais que não sentirem segurança e mesmo as crianças, porque nós temos estudantes que são
estudantes que apresentam outras comorbidades e que configuram um grupo de risco. E nós daremos todo o suporte a essas decisões, inclusive a própria resolução, ela prevê, no caso da permanência da pandemia, que as orientações possam ser realizadas à distância, né? Com atividades, e aí o professor fazendo essa interação não presencial com essas crianças. Muito bem, secretária. Com relação à escola particular, tanto infantil quanto escola de ensino particular de ensino regular, muda o quê? Qual que é a diferença entre a rede municipal e a rede particular com relação à volta às aulas? Olha, a rede particular, as escolas que atendem, né, o fundamental e ensino médio, são escolas que são supervisionadas pela rede estadual. Então, a Secretaria Municipal, ela não supervisiona essas escolas, mas é claro que o decreto municipal, ele autorizando o retorno às aulas presenciais, as escolas estaduais vão se organizar de acordo com aquilo que o decreto coloca, mas eles têm uma autonomia em relação ao calendário, né? E como distribuir aí esses 200 dias letivos, aí é uma autonomia da rede estadual. No caso das escolas particulares que atendem somente o segmento de educação infantil, essas escolas são supervisionadas pela Secretaria Municipal e, da mesma forma, elas têm até foi publicada, né, saiu publicada a outra resolução, a resolução 15, que disciplina como essas escolas poderão organizar os 200 dias letivos aí, os dias letivos dentro do ano de 2021. No caso das escolas privadas, né, que atendem infantil, elas também terão essa possibilidade de realizar atividades à distância e atividades presenciais. Para a gente terminar, professora, a gente está falando de a partir do dia 8 de fevereiro e se a pandemia deixar, vamos dizer assim, para facilitar para todo mundo entender. Como é que vai funcionar a questão da matrícula? A matrícula é automática nesses casos? A matrícula ela já foi realizada, né, no final do ano passado, então os estudantes é claro que durante o ano os pais aí eles por transferência as matrículas elas ocorrem, mas o período de matrícula já ocorreu em 2020. Sim. Então os estudantes já estão matriculados de acordo com o ano de escolaridade, em suas turmas, salas. Todo esse processo já foi organizado ao final de 2020. O que pode acontecer é estudantes novos chegarem à rede e aí é feito de acordo com a proximidade de residência dessas crianças, né? Eles são matriculados agora, mas o período de matrícula de toda a rede ocorreu no final do ano passado. Para a gente terminar, agora sim de verdade, houve uma migração muito grande das particulares para a pública quando da situação que a pandemia se agravou? Olha, houve uma porcentagem, assim, eu não vou dizer grande, mas um fluxo maior da educação infantil. Sim. Estudantes da educação infantil que frequentavam escolas, né, particulares, acabaram migrando para a rede municipal.